Salve, salve, meu nome é Patrick Coquerel, sou professor do Departamento de Educação Física da UFRN e também doutorando em Neurociências na mesma instituição. O motivo de eu estar aqui é apresentar a metodologia de reuso do software SpeechGraph, versão 1.0, para análise do movimento humano. Essa motivação, né, de apresentar esse reuso do software é devido à participação, colaboração minha, num projeto chamado Motiva Educação, projeto esse formulado junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está sob a autoria de um mestre de capoeira chamado Mestre Curumim, e que esse projeto se relaciona, né, com outras instituições, como a PUC do Rio Grande do Sul e a própria UFRN, onde eu atuo. Então, nesse sentido, eu vou seguir aqui com a apresentação, mostrando para vocês o slide, sobretudo a parte que nos interessa. Então, mostrando aqui que no site do Instituto do Cérebro da UFRN, em ferramentas livres, está disponível o SpeechGraph para ser feito o download e instalação em qualquer máquina, computador, para ser utilizado. Eu vou resumir ao máximo através do tutorial. Então, o primeiro passo para você fazer esse uso do software para análise de movimento é você selecionar a imagem, né, que você deseja analisar, né, o vídeo que você deseja analisar. Nesse caso aqui, vai ser muito importante ao longo da explicação a noção de que temos essa cena estática, né, mostrando uma ação motora que é o jogador A mais à esquerda atacando a meia-lua de frente com a perna direita e mais à direita da imagem estática o jogador B, né, fazendo uma defesa que é a esquiva lateral também para a direita. Aqui essa imagem estática exemplifica muito do que eu vou exemplificar do uso do software mais à frente. Um segundo passo é você fazer uma técnica de compressão de palavras. Na hora de transcrever a imagem para texto, usar, por exemplo, né, aqui no mesmo caso, sujeito A, né, que é o aluno A, o jogador A, verbo ataca, predicado, que é a habilidade motora, meia-lua de frente, com a especificidade com a perna direita. Só que daí, se eu faço a compressão de palavras, né, que é a técnica aqui, eu junto, né, sujeito, verbo, predicado, numa só palavra. E isso, para o software SpeechGraph, é fundamental, porque ele vai entender que a palavra comprimida equivale a um nó, e esse nó a uma ação motora, e é isso que nos interessa mais. O terceiro passo é, se eu tenho um vídeo todo, né, nesse caso aqui é um vídeo com 20 segundos de duração, eu posso transcrever todas as ações motoras com essa técnica de compressão de palavras, um arquivo tipo bloco de notas, que edita um arquivo de texto .txt. E essa condição nos leva ao quarto e último passo, que é, uma vez tendo instalado o software, ele vai poder ler, né, esse arquivo de texto e fazer as devidas análises. É sobre isso que eu vou agora avançar um pouco mais na explicação. Então, assim, você tem, né, na questão do vídeo, né, você seleciona o trecho de vídeo que você quer analisar. Nesse caso, eu selecionei um vídeo da internet, domínio público, com 20 segundos de duração. Determinei quem é o sujeito. No caso aqui da capoeira, a gente determina o A e o B, né? E determina a ordem temporal em que a descrição dos movimentos vão acontecendo, né? Por exemplo, no caso do vídeo em tela, em que vai aparecer aqui o professor Ninja, né, instrutor Pirulito, você vai ver que eles fazem um AU, né? Depois eles fazem uma ginga, e aí o movimento que nos interessa na análise exemplificado, a meia-lua de frente, né? Com a perna direita, e o jogador B fazendo a esquiva lateral para a direita. Então, determinar a ordem que isso acontece, no caso, eu comecei com ataque e defesa, né? Como se fosse a noção de pergunta e resposta. E é nesse sentido, né? É nesse sentido que eu sigo fazendo a explanação, passando para o segundo passo,
que é a tal compressão de palavras, né? Então, essa estratégia de compressão de palavras para descrever as ações motoras, transcrevendo elas uma a uma para editor de texto .txt, né? Recomenda-se, no caso de análise de 2 ou mais participantes, que você grave arquivos separados, de um, de outro e depois dos dois juntos. Isso é uma estratégia bastante interessante. E uma vez, né, selecionando aqui do que é mais importante dizer, né, uma vez que você já adotou essa noção de que você vai comprimir sujeito, verbo, predicado numa só palavra, portanto, uma só ação motora, aí você vai transcrevendo todos os movimentos que aparecem no vídeo nesse arquivo tipo bloco de notas, e aqui está exemplificado, né? Recomenda-se usar no vídeo tanto o slow motion quanto pausa para você ir gradativamente escrevendo isso com cuidado. Na casa de análise com, né, mais dos jogadores, né, é interessante fazer em separado, como eu já falei, e temporalizado, né, o que um faz, depois o outro. Isso é um tanto arbitrário, mas é importantíssimo para a leitura do software. Fazer a transcrição de movimentos como estratégia de compressão de palavras e sem usar acentuação. Então, você não coloca acento til, circunflexo, agudo, nem C cedilha, e também você não coloca ponto, vírgula, porque o software não precisa fazer essa interpretação na hora que se faz o texto. Você escreve a palavra comprimida, dá um espaço e aí outra palavra comprimida. E assim sucessivamente. Você pode aumentar o nível de detalhamento da análise. Se você quer, por exemplo, definir o que é movimento no chão, o que é movimento em cima, o que é movimento avançando, o que é movimento recuando, assim como para a direita e para a esquerda. Então, isso tudo é bem útil conforme o grau de análise que você pretende fazer. Isso é bastante interessante. E uma vez tendo o software instalado, né, uma vez que você está com ele instalado no seu computador e os arquivos, né, em TXT salvos, individual e, no caso da capoeira, em duplo, aí você consegue entrar no software, SpeechGraph versão 1.0, na aba File, você vai lá no arquivo, seleciona abrir e ler, né, o arquivo, e uma vez feito isso, uma série de ferramentas de escolha vão aparecer, entre elas, por exemplo, Stop Words, que eu vou falar mais adiante aqui para vocês. Já entrando, né, entrando no software, né, isso é uma questão importante de tratar com vocês, né, uma vez dentro do software, vai me aparecer essa configuração, né, em que vai aparecer a possibilidade ali de eu ir em File, né, arquivo, Load, e aqui eu estou abrindo, né, um arquivo de texto que eu exemplifiquei, que seria apenas duas ações motoras. Tá? Então, está ali, né, exemplo, duas ações motoras, que é aquela imagem estática do aluno A, ou jogador A, fazendo a meia-lua de frente com a perna direita, e o jogador B defendendo, esquivando a esquiva lateral para a direita. E com isso, o software me abre a possibilidade de fazer então a visualização do que variáveis eu quero ver. E nesse sentido, eu exemplifiquei selecionando um conjunto de variáveis, todas que o software me permite, né? Então, tanto o tipo de grafo, que é o grafo direto, quanto o indireto, todas as variáveis que ele pode me trazer. E feito isso, né, vai aparecer aqui a tal ferramenta Stop Words, que é parar palavras. Então, vamos supor que eu fiz toda a transcrição lá dos movimentos nos 20 segundos de vídeo, e alguns movimentos foi jogador A, ginga, jogador B, ginga. Vamos supor que eu não queira analisar ginga, então eu posso usar a ferramenta Stop Words. Eu digito que ginga eu não quero, então tudo que diz respeito a ginga vai sair da análise. Isso é uma ferramenta bem interessante em função do tipo de análise que se quer fazer. E aí, finalmente, a gente vai chegando na expressão do grafo propriamente dito, no caso do exemplo de apenas duas ações motoras, que eu exemplifiquei naquela imagem estática.
Aluno A atacando meia-lua de frente, aluno B defendendo esquiva lateral. Então, isso ficou representado aqui, né, num gráfico não direto, que são dois nós, pontos em vermelho, certo? Ligados por uma aresta. E essa estrutura, né, de apresentação do software me mostra todas as variáveis que são possíveis de analisar num grafo não direcional. Mas, além do grafo não direcional, o software me permite também analisar um grafo direcional, como é o que aparece mais à esquerda da imagem. A diferença é que o grafo direcional ele tem uma seta apontando uma direção. E essa seta apontando uma direção me dá a ideia de temporalidade, ou seja, o que acontece no segundo 1, o que acontece no segundo 2, e assim sucessivamente. Tá? Em termos de ações motoras, isso é muito rico, né, de se analisar. Então, agora eu chego nessa parte, quase já indo para o final, em que nós temos assim essa ideia do passo a passo, né? Então, primeiro selecionei a imagem, aqui está a representação da imagem estática, eu vou para a compressão de palavras, eu digito isso num arquivo tipo bloco de notas, tipo TXT, também faço a instalação do software e lá consigo importar essa informação de texto e gerar o exemplo de gráfico que aparece na imagem estática ali, que era dos dois, fazendo uma parte da primeira sequência de mestre Mimbo. Eu ainda posso exportar a imagem do gráfico para editar. E é um pouco sobre isso que eu vou exemplificar aqui agora para vocês no próximo e último slide. Então, no Congresso Brasileiro de Comportamento Motor, 2022, em Manaus, que foi um evento online, a gente apresentou um trabalho da análise com o Speech Graph da sequência de mestre Bimba completa. E aqui está um exemplo da primeira sequência, que foi exemplificado pelo vídeo aqui, tanto do aluno A, que está pontilhado em vermelho, quanto do aluno B, pontilhado em amarelo, os nós, que são as habilidades motoras que um e outro fazem ao longo da primeira sequência. E mais à direita vai mostrar aqui a expressão do grafo, né? Pontuando vermelho A, amarelo B, e sequência do outro, tá? Uma ação em sequência do outro, que é aquela coisa de temporalizar que eu falei, e ilustrando aquilo que muitos mestres da sabedoria, né, ancestral do capoeira, dizem que a capoeira é um jogo de perguntas e respostas. Aqui fica bem salientado esse aspecto. Agradeço demais a atenção de vocês, me despeço, espero que vocês gostem dessa exemplificação. Qualquer dúvida, mencione aí no e-mail ou mesmo no chat desse vídeo que vai ficar disponível no meu canal no YouTube, Professor Coquerel na Rede. Axé para todos vocês.